Olá! A Bíblia diz que a mentira é pecado. Mas a gente vê em alguns trechos bíblicos que Deus parece que fez vista grossa, chegou até a abençoar. Um caso bastante significativo é a história de Raabe. Quando homens foram vigiar ou espionar a cidade de Jericó, o rei ficou sabendo. E ficou sabendo que tinha alguns homens lá na casa de Raabe e mandou ela trazer esses homens para fora. Só que Raabe fez o seguinte, ela já havia escondido, como diz lá em Josué capítulo 2, verso 4. Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia se fechando, ou ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Os homens estavam lá na casa dela e ela mentiu. E nós sabemos que Raabe está envolvida na própria linhagem do Senhor Jesus. Como que é essa questão da mentira na Bíblia? É pecado de fato? Ou será que tem algum jeitinho? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Professor, a gente abriu o programa falando da mentira. A mentira, a Bíblia diz que é pecado. Só que essa história de Raabe nos deixa intrigado, porque Raabe mentiu declaradamente e Deus, podemos dizer que foi até boa aquela situação, porque através daquela mentira os espias puderam ver e sair de lá ilesos e nada aconteceu. E depois a gente vai vendo a história, percebe que na própria linhagem de Raabe é que saiu o nosso Jesus. Não que a gente vai colocar todo o peso nessa questão da mentira, mas é só para a gente entender um pouco a questão da mentira. Afinal de contas, existe um peso na mentira aí, esse pecado da mentira. Como é que a gente justifica isso na Bíblia? Veja, primeiro, nós temos que agradecer a Deus por Ele não nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos, tá? Aqui no Salmo 103, versos 10 e 11, diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Mesmo que os que temam a Deus tenham defeitos, possam mentir e praticar outros pecados, a misericórdia de Deus para com eles é muito grande e Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Claro que nós escolhemos consequências dos nossos pecados, como diz Gálatas 6, verso 7. Mas o fato de Deus não nos tratar como nós merecemos é uma grande notícia. Quando nós lemos o texto aqui de Raabe em Josué 2, temos que considerar algumas coisas, né? Ela mentiu acerca do paradeiro dos espias? Podemos dizer que sim. Mas se você parar para analisar, no texto bíblico, o texto não está preocupado em justificar e nem condenar o que ela fez. O propósito do texto é mostrar que ela tinha uma grande fé em Deus e que, apesar das limitações dela como ser humano, era uma pessoa pagã. Dentro daquilo que ela poderia oferecer a Deus naquele momento, ela fez o melhor. Vamos ler aqui alguns versos e vamos ver a interpretação que o apóstolo Tiago deu a este evento. E aí você vai perceber que aqui não há nada, diríamos assim, de extraordinário.
pois o Salmo 103 diz, não é? Que eu li aqui, versos 10 e 11, Deus não nos trata segundo nós merecemos. A misericórdia dele é muito maior que as nossas limitações. E aqui nós lemos, depois que ela escondeu os espias e não falou aonde eles realmente estavam, nós temos que aqui considerar uma coisa, ela estava numa situação que se ela fala onde os espias estavam, os espias de Deus seriam mortos. E qual dos males o menor nessa situação aqui de pecado, diríamos assim? Entregá-los para que eles morressem ou não contar para aqueles inimigos onde eles estavam? Avaliando isso, alguns comentaristas, não vou dizer que são todos, tá? Alguns comentaristas afirmam que essa mentira não é considerada um pecado porque é uma espécie de uma tática de guerra, né? E que, portanto, não se constitui numa transgressão do mandamento. Foi uma tática para preservar, omitir onde eles estavam para preservar a vida deles. Então tem comentaristas que argumentam assim. Outros argumentam que Deus abençoou ela, não por causa da mentira, ela mentiu, mas não que abençoou por causa da mentira, mas por causa da fé. E aí, que ela realmente foi recompensada pela fé que ela teve em Deus, isso é bem claro aqui, ó, nos versos 9 em diante, ó. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha só, ela tinha certeza de que Deus estava no comando da vida desses espias e desse povo de Israel, né? E que o pavor que infundis caiu sobre nós. Verso 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og. E olha como mostra, veja como ela estava convicta e disposta a seguir o Deus verdadeiro. Verso 11, na segunda parte. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então veja, ela estava se convertendo aqui ao Deus verdadeiro. Então, se ela mentiu, se não foi uma tática de guerra para preservar os soldados inocentes, se ela mentiu, porque o texto não entra nesse detalhe, tá ok? Se ela mentiu, ela o fez de acordo com as suas limitações. E a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada com a conversão desta mulher ao Deus verdadeiro. E como que Tiago interpretou este evento? Vamos ler Tiago 2,25 e aí finalizamos esta breve explicação. Em Tiago 2,25, quando o apóstolo menciona esse incidente, diz assim, ó, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Que interessante. Tiago não está preocupado em dizer que ela mentiu, mas ele prefere dizer que ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho para proteger a vida deles. E que, portanto, a fé de Raabe foi evidenciada por suas obras. Então eu creio que nós devemos aceitar esta interpretação do apóstolo Tiago, porque com certeza, sendo ele inspirado, ele sabe interpretar essa história melhor que qualquer um de nós.